vamos olhar para Lucas, capítulo 17, Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Jesus está a caminho de Jerusalém. Ele está vindo da parte norte de Israel, que corresponderia à frente da igreja, na direção que seria para nós aqui esta parte do púlpito, esta parte da plataforma. Vindo lá do norte, da Galileia, obrigatoriamente a pessoa teria que passar pela terra dos samaritanos. E Jesus vinha. Normalmente, os judeus que não se davam com os samaritanos, essa era uma briga milenar, antiga, desde o tempo em que vieram os assírios e levaram as 10 tribos do norte de Israel para o cativeiro, e lá eles se misturaram, se assimilaram, se paganizaram, perderam a religião judaica, passaram a adorar outros ídolos, outros deuses, e então criaram uma sub-raça, uma subcultura chamada de samaritanos. E passaram a habitar, justamente por causa da discriminação dos judeus ortodoxos, os samaritanos não aceitaram estas pessoas como judias, como praticantes da religião judaica. Então eles se organizaram, esses que vieram então lá da Síria, e passaram a habitar nessa região chamada Samaria. E era justamente porque os judeus consideravam os samaritanos um povo, então, pecador, um povo pagão, um povo idólatra, que normalmente eles evitavam de passar por ali. Era tão grande o preconceito e a inimizade entre judeus e samaritanos, que em lugar de seguirem numa linha reta, eles faziam uma volta por fora, muito longe, aumentando a viagem em muitos quilômetros, justamente
para não terem contato com essas pessoas. Então havia desprezo, havia ódio, havia julgamento, havia inimizade. O relacionamento entre judeus e samaritanos sempre foi o pior possível. Mas o texto aqui nos conta que Jesus, ele passava pelo meio de Samaria. Sabe o que isso quer dizer? Dentre outras coisas, irmãos, Jesus não estava preso às barreiras, aos preconceitos, né, aos pressupostos religiosos. Ele fazia o que ele tinha que fazer, se ele entendia que ele tinha que passar por um determinado lugar, não era a cara feia, nem como iriam interpretar isso, que iria impedi-lo de fazer aquilo que ele devia fazer. Aliás, Jesus, que é o Salvador de todos, o primeiro povo, depois dos judeus, que ele introduziu o evangelho, foi justamente os samaritanos. Então Jesus está muito acima, muito além, muito, muito, muito independente destas convenções humanas, desses critérios humanos, dessas políticas humanas, desses limites geográficos, religiosos e de tudo mais que alguém pode usar para se afastar de alguém. Ele ama todos, ele é o Senhor de todos, ele é o Salvador, inclusive de gente de Samaria. E ele está atravessando a província de Samaria. Então, ao passar por ali, ao entrar numa aldeia, essa é uma palavra adequada para traduzir o vilarejo. Era realmente um lugar bem pequenininho. E até hoje em Israel, irmãos, tem grandes cidades como Tel Aviv, Jerusalém, Tibérias e outras cidades grandes. Mas até hoje ainda tem pequenos vilarejos de beduínos, de nômades, né? E esta aldeiazinha era uma coisa assim, uma coisa pequena, uma cidadezinha bem pequena, e nem chegava a ser considerada uma cidade, era apenas uma aldeia, um vilarejo, um lugar bem, bem pequeno. E ali perto daquela aldeia, que eles estão passando certamente pela frente, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. 10. Eles formavam também, irmãos, ali, naquela região, uma pequena comunidade. Por que eles estavam juntos? Eles estavam juntos, irmãos, dentre outras coisas, para um proteger o outro, um defender o outro. Naqueles dias, quando alguém se descobria leproso, aliás, essa palavra até hoje, atualmente, não está mais muito em moda na medicina. É um nome muito chique, hanseníase. Quer dizer leproso, na verdade, né? Quando alguém se declarava leproso, quando alguém se descobria leproso, ele tinha que ser isolado da comunidade, né? Havia um pavor terrível, um medo terrível. Eles entendiam que a hanseníase pegava no contato. Então, leprosos, isolados, longe das pessoas, separados, era uma coisa muito comum. Eu não sou do primeiro século, eu nasci a partir do segundo século, né? Mas no meu tempo de seminário, eu me lembro que, acho que vocês não pegaram a piada, né? Eu sou do segundo século, não sou do primeiro, né? Mas isso quer dizer que faz tempo que eu vou dizer para vocês. Quando eu estava no seminário, no início dos anos 70, começando minha preparação teológica, o seminário tinha um trabalho de evangelismo num leprosário, que era um lugar
do estado do Amazonas, mais exatamente de Manaus, fora da cidade, onde viviam esses leprosos, e aos domingos à tarde, antes do culto, nós íamos fazer trabalho ali. Irmãos, mesmo nos anos 70, ainda tinha tanto preconceito, tanto medo. Eu me lembro que eu tinha medo de tocar naquelas pessoas, porque a ideia que passavam para nós é que a lepra pegava, evitar contágio, evitar contato, nenhum contato com alimento que foi manipulado ou manuseado por um leproso, né? Era uma coisa muito grande, o estigma, o isolamento que essas pessoas viviam. Hoje a gente descobre que lepra não pega assim como as pessoas achavam até então, e que é uma doença perfeitamente tratável. Mas naqueles dias, irmãos, nos dias do Evangelho, os leprosos ficavam isolados e quase sempre se uniam, como eu disse, para um ajudar o outro, para um proteger o outro, e etc. Ao passar por ali, de repente, de longe, essa é uma palavra adequada para descrever esse contato. Não era possível o contato próximo, pegar na mão, entrar, falar pessoalmente, diretamente, assim com proximidade. Tinha que ficar de longe. E o próprio leproso tinha que avisar uma pessoa sã a não se aproximar. Quase sempre eles usavam um lenço no nariz e tinha que gritar para alertar qualquer pessoa que estava leproso. Imundo! Eu estou leproso, afasta daqui. Então não podia chegar perto. Então, de longe, eles então começaram a gritar para Jesus. De longe lhe gritaram, com alguma distância, porque não podia chegar mais perto. Mestre, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Que situação destes homens. Que vida de condenação, de alienação, de necessidade, de desespero, condenados à morte, esperando a morte chegar. E eles apelam para a compaixão de Cristo, para o amor dele, para a graça dele, como ele nos ama, né? Jesus, o amigo dos pecadores, o amigo dos necessitados, Jesus, aquele que andou por toda parte fazendo o bem, que já tinha uma fama de benfeitor. Jesus, mestre, compadece-te de nós. Isto era a forma que eles encontraram para pedir socorro, para pedir a cura, para pedir ajuda, para pedir a graça, para pedir a cura daquela situação tão difícil. E interessante a resposta de Jesus. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Por que não mandou para o hospital? Por que não curou à distância? Muito obrigado. Por que não deu logo uma resposta? Fica curado. Jesus tanto curou tocando, como curou à distância, como usou algum remédio, algum expediente material para tocar a chaga, a enfermidade, a cegueira e etc. Mas nesse caso aqui, ele não usou nenhum desses métodos que até então ele tinha usado. Ele disse: vão e se mostrem aos sacerdotes. Por que os sacerdotes? Porque competia aos sacerdotes, irmãos, tanto declarar quando a pessoa era confirmada com a doença, cabia ao sacerdote oficializar e segregar aquela pessoa.
Da mesma forma, se alguém ficasse curado, a reintegração, a aceitação no grupo e a confirmação de que ele estava são também precisava ser feita pelo sacerdote. Então, quando Jesus disse, olha, vai e mostra aos sacerdotes, na verdade, Jesus estava dizendo, até chegar lá, você vai ficar bom. Vá e mostre-se aos sacerdotes. Ora, a pessoa ainda estava doente, a pessoa ainda não estava curada para poder ir, como normalmente a pessoa fazia só depois que estava sã. Mas interessante que num ato de fé, quando Jesus mandou que eles fossem, à medida que iam, eles ficaram curados. Irmãos, tem um detalhe nessa história de que, na verdade, Jesus está provando a fé. Às vezes o Senhor nos desafia a de antemão conquistarmos determinadas bênçãos, e à medida que fazemos aquilo que Ele nos manda, Ele age favoravelmente em nosso lugar, ou por nós. E isso é muito claro aqui. Vá e se mostre. E eles foram. Só que, logo que foram, perceberam que ficaram curados. E você pode imaginar com que surpresa e com que alegria e com que vontade este grupo correu para chegar lá e receber então a liberação e a alta, né? E a confirmação de que não está mais doente. Pensa na ansiedade de um paciente no hospital que aguarda o médico para dizer, olha, você está bom, pode ir para casa. Era alguma coisa assim que nós temos aqui. Só que um deles, puxa, estou curado. Eu vou sim mostrar-me ao sacerdote, mas antes disto, eu vou voltar ao homem que me curou, eu vou voltar a Jesus e vou agradecer. Pois, irmãos, o ponto central desta história é exatamente isto. Esta atitude deste homem mostra que o que nós devemos ao nosso Salvador, que nos livrou, que nos salvou, que tem coberto cada um de nós com toda sorte de bênção, o nosso primeiro compromisso e o nosso primeiro dever, o sentimento que, antes de tudo, nós temos que desenvolver para com o nosso Salvador, é uma atitude de gratidão. Irmãos, às vezes nós não temos isto no nosso coração. Nós não temos gratidão por ninguém. Você já notou que a gente não sabe muito dizer obrigado? A gente não sabe muito elogiar aqueles que nos ajudam. Você já notou como a gente é econômico, dizer muito obrigado? Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, a serem agradecidos, a serem reconhecidos, a não partirem do princípio de que todo mundo está na obrigação de servi-los. Aliás, eu tive uma experiência no dia de ano aqui, irmãos, eu acho que eu ainda vou escrever sobre essa história. Quando um negócio me pega, quase sempre eu procuro escrever para deixar registrado. Eu cheguei aqui um pouquinho antes das 10 da noite para dirigir um programa de entrada de ano, com perguntas e respostas, testemunhos e tal. E como eu ia fazer um concurso bíblico, eu resolvi comprar uma caixa de chocolates. Quem responder a pergunta, eu vou dar um chocolate. Só que ao chegar aqui, 10 da noite, eu encontrei duas crianças. 10 da noite estavam aqui. O Mateus e o Lucas, os filhos da Marcinha e do Cláudio. Antes do culto começar, eu disse, vem cá. Vem cá. Aí ele chegou bem pertinho de mim, puxei a caixa de chocolates, abri. Você pode escolher um chocolate desse aí, um para você, outro para o seu irmão. E cada um escolheu. Eles pegaram o chocolate, saíram correndo, foram ao encontro da mãe.
E daqui a pouco voltou o Mateus. Disse, pastor, eu não sei se eu disse obrigado, mas minha mãe mandou eu vir agradecer. Genial, né? Volte e vá agradecer. Foi o que fez esse homem aqui. Só que neste caso aqui com Deus. Volte e vá agradecer. Irmãos, nós estamos começando um novo ano. Quem sabe a gente colocar no coração a ter um coração assim mais reconhecido. O salmista diz, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Muitas vezes a gente parte do princípio, irmãos, que Deus tem a obrigação de nos dar. Até exigimos. Tem um pessoal aí mandando impor força, medir força, queda de braço com Deus, ele vai ter que dar, ele empenhou a palavra, ele tem obrigação. Ele não tem obrigação, gente. Ele é Deus, como a gente acabou de cantar. Se ele salvar, ele é Deus. Se ele não salvar, ele é também. Se ele nos curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Nós é que precisamos dele, não é ele que precisa de nós, irmãos. Então nós precisamos crescer muito nessa questão do reconhecimento. Voltar e agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós precisamos até treinar nossos filhos, irmãos. E esse é o ponto. Vai sair qualquer hora aí na revista da APEC a instrução de ensinar o filho a gratidão, o reconhecimento. Volte e agradeça. Foi o que fez este homem aqui. Então, irmãos, é a nossa prioridade agradecer a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E não te esqueças de nenhum. Isso é enfático. Nenhum de vós, mas nenhum é mais do que nenhum. Entendeu? E é assim que nós temos esse termo aqui. Nós não devemos esquecer de nenhum. E principalmente uma bênção tão grande como esta, um livramento tão grande como esta, uma história de uma graça tão grande, um encontro tão maravilhoso que mudou definitivamente a vida destes 10. Né? Então a oração, a gratidão, irmãos, ela é prioritária. Volte e agradeça. Antes de qualquer coisa, antes até de ir celebrar, de festejar, antes da reintegração, antes de tudo que você vai fazer na vida nova, você deve uma palavra de gratidão ao seu Senhor por aquilo que Ele lhe fez. Agora, interessante que no verso 5 diz assim, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. De todas as formas que ele podia agradecer, ele escolheu aquela mais pública. Ele escolheu fazer isso diante de todo mundo, de uma maneira que todo mundo ouvisse, que todo mundo visse. Né? Agradecer a Deus assim em público, dar um testemunho assim diante de outras pessoas, isso inspira outros para fazerem também a mesma coisa. E Deus vai ser honrado e glorificado quando nós fazemos isto. Não guarde para você aquilo que Deus lhe fez. Anuncie, conte, e conte publicamente até. Né? Mas alguém vai me chamar de exibido, alguém vai me chamar de predileto do Senhor. Não pense em alguém, pensa naquilo que Deus fez, que Deus vai ser honrado. Né? Então esse rapaz, a gratidão dele era pública, ele fez isso em alta voz, diante de todo mundo, não ficou restrito, não chamou Jesus para Jesus, olha, eu estou bom.
nada para ninguém, mas eu estou curado. Ele não fez assim. Ele fez isso da forma mais audível, mais visível, mais pública possível. Eu acho que nós temos aqui também uma sugestão de não encobrir e não deixar de contar diante dos outros para que Deus seja honrado, né? E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Que descrição bonita para falar de um coração agradecido, né? Dando glória a Deus em voz alta, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. Aí, de repente, Jesus diz assim, então lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Você nota com esse número, 10, somente um. Agora nós temos uma estatística aqui. Nós temos um número aqui. Com este número aqui, com esta experiência, irmãos, nós podemos ver claramente que a gratidão é também uma coisa rara. É 1 em 10. Triste isso, né? Contra nós. Isso mostra o tamanho do nosso egoísmo, o tamanho da nossa presunção. Volto a dizer aquilo que eu já disse. A gente não agradece porque no fundo acha que é merecedor. Acha que Deus não está fazendo mais do que a sua obrigação de cuidar de nós. Talvez nós não venhamos a verbalizar, a colocar as coisas deste jeito, mas uma pessoa que não agradece é porque não se sente realmente favorecido, não se sente beneficiado, não se sente objeto de um tratamento especial, ele acha que aquele tratamento lhe é devido, que ele não tem o que agradecer a ninguém. Não, não é assim, irmãos. Mas seja como for, a gratidão é rara. 1 em 10. 1 em 10. Né? O texto mostra que a gratidão era também esperada. Não eram 10, porque só voltou 1. Isso quer dizer que ele estava esperando, já que os 10 foram curados, que os 10 voltassem também para agradecer. É o mínimo que eles poderiam fazer. Não pagaram nada, não custou nada. Não houve nenhum sacrifício, nenhum ato penoso para que fossem curados. Mas ainda assim, não voltaram. Deus estava esperando, o Filho de Deus estava esperando que não somente um, mas todos viessem. Onde estão os 9? Onde estão os 9? Somente não houve, porventura, quem voltasse além dele, né? Para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Né? A gratidão, irmãos, é agradável a Deus. Deus se agradou daquele espírito, Deus se agradou daquelas palavras, Deus se agradou daquela postura. E, na verdade, ele estava esperando que todos os outros que foram igualmente beneficiados, que eles voltassem para agradecer. Vocês sabem, pelo que a gente lê na história da Bíblia, que Deus realizou realmente grandes coisas pelo povo de Israel como nação. Mas, irmãos, aquele povo não tinha gratidão por aquilo que Deus dava. E a Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria deles, especialmente aquele período de 40 anos no deserto, uma geração inteira. Deus tirou água da pedra, Deus alimentou com o maná do céu, Deus deu carne,
Deus defendeu do inimigo, Deus os introduziu numa terra que mana leite e mel. Aí, de repente, diz assim, mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque eles murmuraram. Irmãos, que coisa terrível é uma pessoa que não tem gratidão. Quando uma pessoa não tem gratidão, ela começa a se queixar da vida. Ela começa a achar que não merece aquela situação que está vivendo. E começa a amargar, começa a se entregar ao abatimento, começa a se entregar à amargura. E de repente a pessoa fica cega para perceber aquilo que Deus está fazendo. Pois bem, agradecer uma bênção como esta, agradecer as coisas boas. Eu estava dizendo que, mesmo assim, nós não temos muitas vezes a devida gratidão, o devido reconhecimento. Mas, claramente, a vida da gente não é feita só de coisas boas. Agradecer aquilo que é bom é algo, irmãos, que é o nosso dever, é o esperado, mesmo que nem sempre a gente faça isto, mas é mais ou menos possível, é mais ou menos fácil, é mais ou menos simples a gente agradecer o bem. Agora, o padrão bíblico da gratidão é assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, tudo, irmãos, inclui situações desagradáveis, que também fazem parte da vida. Derrotas, situações de doença que Deus não cura, como nós cantamos. Situações de perda, situações de morte, situações de prejuízo, situações duras, e nós temos que passar. Irmãos, se é difícil a gente agradecer o bem, imagine o mal. Mas há pelo menos 3 vultos bíblicos que são para nós, irmãos, um verdadeiro exemplo, ou verdadeiros exemplos de gratidão em toda e qualquer situação. Eu estou pensando agora no patriarca sofredor. Quem é que não conhece? Quem é que não ouviu falar sobre Jó? Essa história de Jó, irmãos, que tudo indica, o primeiro livro da Bíblia. Em termos de antiguidade, parece que o livro de Jó até antecede o livro de Gênesis. Ou então ele é mais ou menos contemporâneo, se não antes do livro de Gênesis. Então, pela cronologia, irmãos, é certamente um dos mais antigos livros da Bíblia. E ele trata de um patriarca, um homem próspero, um homem temente a Deus. E, de repente, o mundo desaba sobre a cabeça daquela família. Eles pareciam uma família tão bonita, né? Um homem próspero, um homem rico, um homem abençoado, um homem temente a Deus. E num único dia, ele perde os bens, ele perde a casa, ele perde os filhos, ele perde tudo, até mesmo o amor, o apoio e a compreensão da esposa. A mulher se desespera. A mulher de Jó, irmãos, ela entrou para a história como uma mulher desesperada, uma mulher desequilibrada, porque diz, olha,
não vale a pena crer em Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas é preciso ter cuidado para tirar pedras nessa mulher. Essa mulher, ela vem de 7 funerais. 7. Naquele dia ela enterrou 7 filhos. E perdeu tudo que possuía. Vá bem devagar. Porque no seu juízo, porque eu e você, numa situação dessa, irmãos, talvez faríamos pior. Mas de repente, aquele homem que podia se entregar à amargura, podia perder a fé, como aliás sugeriu até a própria esposa. Abandona esse teu Deus, essa tua confiança. É isso que você recebeu de Deus. Amaldiçoa o teu Deus e morre também. Aí diz a Bíblia que Jó caiu de joelhos e orou a Deus e disse: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito, não maldito, bendito seja o nome do Senhor. Que belo testemunho, que fé, que coração agradecido. E quando a mulher fica ainda mais azucrinando o homem, diz: mulher, para com isso. Até aqui nós temos recebido o bem de Deus, nós não receberíamos também o mal. O mal faz parte da vida, as perdas fazem parte da vida. E ele se nega a se entregar à amargura e à ingratidão e ao abatimento. Esse é o primeiro exemplo. O segundo, irmãos, o segundo exemplo é a história do profeta Abacuque. A gente canta bastante sobre esse texto bíblico que é Abacuque capítulo 3. Abacuque 3, aliás, todo o livro de Abacuque trata de uma situação muito difícil da história do povo de Israel. No ano 586 antes de Cristo, os babilônios, os caldeus, os sírios, os moabitas e os amonitas, eles se uniram numa confederação de exércitos e vieram e destruíram a cidade de Jerusalém. E o povo ficou, irmãos, não somente a grande maioria foi levada para o cativeiro, inclusive Daniel, seus amigos, a nobreza, os estudantes, os intelectuais do povo, todo mundo foi levado para a Babilônia. E o povo que ficou na terra ali, uns poucos agricultores que o rei deixou cuidando da terra, eles estavam, irmãos, numa condição de miséria que nós não conseguimos descrever. E no final do livro do Abacuque, nós temos um cântico a Deus. E ele diz assim: ainda que a figueira não floresça. Aqui nós temos as árvores principais de Israel e a fonte de alimento que o povo tirava do fruto dessas árvores. A figueira não floresça, nem haja fruto na vide, a videira. Então era a figueira e a videira. E o produto da oliveira, até hoje em todo Israel tem oliveira, minha árvore. E os campos não produzam mantimento. Havia devastação em toda parte, a agricultura toda arrasada, e a pecuária também. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Então era produção de alimento, a videira, a figueira, a oliveira, as ovelhas que já foram arrebatadas pelo inimigo no aprisco, e nos currais não há gado.
Você consegue imaginar uma situação dessa? Não tem um fruto na árvore e tudo que você tem para comer é nada, é água. Eu nem sei se tinha água também, aquele lugar tão seco, né? Então é uma situação de absoluta carência. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui, nem de longe, chegou perto de uma situação dessa, de completa necessidade, completa carência, numa situação que você não tem nada para comer, a não ser devastação e destruição pela sua frente. Mas olha o que diz o profeta: todavia, ou porém, lembra das suas aulas de português? Das conjunções adversativas? Vai mudar o rumo da prosa. Porém, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que espírito bonito, que gratidão impressionante, que reconhecimento, irmãos, que exemplo para nós. Então, no caso do Jó, nós temos a perda dos bens, aqui nós temos a fome, a inanição, a carência, a falta completa de alimento, de suprimento. Tanto no caso do patriarca, como no caso desses fazendeiros aqui, abandonados no meio das ruínas de Israel, eu me alegro em Deus, o meu Salvador. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu quero terminar falando de uma outra história. É uma outra situação que certamente você já conhece. Estou agora passando para o livro de Atos, para o início da igreja, para as primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo e Silas. Atos capítulo 16, está começando a segunda viagem missionária. E eles chegaram em Filipos, a primeira cidade da Europa, para introduzir o evangelho nesta região hoje que nós conhecemos como o Velho Mundo, a Europa. E ao chegar ali, irmãos, eles ganharam no sábado uma judia que tinha uma loja na 25 de março, uma loja de tecidos, Lídia, a vendedora de pano de púrpura. Uma mulher muito chique, tinha uma loja muito chique. Acho que era no Brás, não era bem na 25 de março, que ficava a loja de Lídia. Mas no sábado, ela fechava a loja e ia com algumas mulheres para um lugar de oração na beira do rio Lico. E Paulo soube que essas mulheres estavam lá reunidas, foi até lá, pregou o evangelho, Lídia e toda a sua família converteu-se. Irmãos, na semana seguinte, começou uma perseguição, porque o apóstolo Paulo expulsou um espírito adivinhador de uma moça grega que tinha um espírito adivinhador. E a Bíblia diz que ela tinha um espírito adivinhador e que adivinhando dava muito lucro para os seus senhores. Aliás, essa palavra espírito adivinhador, irmãos, é um espírito de Piton. Vocês sabem o que é Piton? Piton é aquela serpente talvez mais perigosa daquela parte do mundo. Ela era uma pitonisa, que passou a ser sinônimo de bruxaria. Pessoa que recebe o espírito da cobra, o espírito de Piton. Né? E esta moça realmente adivinhava pelo poder do inimigo, que também tem poder. E como eu já estava dizendo, tinha empresários, gente explorando aquilo,
pedindo dinheiro para saber o futuro. E Paulo expulsou o demônio daquela moça de uma forma eficiente. Em nome de Jesus, sai dela. E não teve conversa, não teve resistência. Imediatamente a moça ficou curada. Irmãos, isso deu uma confusão. De repente, aquele pessoal que estava por trás, explorando a ignorância das pessoas e usando o seu dinheiro para conhecer o futuro, de repente aquelas pessoas se sentiram destruídas no seu negócio, né? Falidas no seu negócio, e elas levantam as autoridades contra os missionários, e tanto fizeram que Paulo e Silas foram presos, foram chicoteados, e eles foram colocados numa prisão romana. Filipos era uma colônia romana, a primeira colônia e distrito de Roma na Europa. E ficaram ali numa situação muito difícil. As costas sangrando e eles com os pés no tronco. Você precisa entrar na internet e descobrir como era a posição de alguém com os pés no tronco. Irmãos, o tronco era mais ou menos da altura desse banco. A pessoa ficava com os pés para cima, presos. Então não podia deitar direito, não podia ficar de pé, não podia nada. Era uma coisa horrível. A pessoa sofria de câimbras terríveis naquela posição, noite e dia. E ainda chicoteados. Em tudo dai graças. E à meia-noite, irmãos, é preciso ler com cuidado o que está aqui. À meia-noite, Paulo e Silas cantavam e louvavam a Deus. Eu fico com um pouco de vergonha quando eu leio certas coisas na Bíblia. Irmãos, isso que é fé, isso que é cristianismo, isso que é uma vida verdadeira com Deus. Por muito pouco nós já estamos amargos, já estamos ofendidos, já estamos deprimidos, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Você me deixa perguntar de novo, qual é o seu espírito na entrada do ano? Como é que está o seu coração? O que é que está prevalecendo na sua expectativa? Eu não vou nem esperar nada, porque não deu em nada o ano passado, não consegui o que eu queria. Comece então agradecendo. Comece olhando para as bênçãos. Se livre do amargor, da frustração, abrindo seu coração para Deus e pedindo dele a força para agradecer até pelas perdas, pelas dores, pelas injustiças, pelas necessidades. Esses problemas são reais, são presentes, mas eles não devem sufocar o espírito de gratidão que deve ser maior no nosso coração, até porque a vida não é somente lágrimas, há muitas alegrias e muitas bênçãos. Amém? Vamos abaixar a cabeça e ter um momento de oração.